Dando continuidade à leitura, Corpo Fechado, escrito por Catherine Marcelle. Capítulo 24. Naquele mesmo dia, todos na casa já sabiam do paradeiro de Joanne e de sua ligação com Nancy. Mary pediu que não incentivassem Laura a nutrir qualquer sentimento de animosidade em relação a Joanne, o que foi prontamente compreendido. Tomás jantaria na mansão, o que deixou Lucy especialmente feliz. Laura, o que acha se eu usar a minha saia quadriculada? Aquele que eu pensei haver perdido, lembra-se? Laura estava com o pensamento longe e não se deu conta da indagação de Lucy. Laura, lhe fiz uma pergunta. Desculpe-me, Lucy. Eu estava distraída. Sim, eu estou vendo. Espero que não esteja pensando em Nancy. Lembre-se do que Mary disse. Conexões, Laura, conexões. Não se preocupe, Lucy. Vamos. O que queria dizer? Queria sua opinião sobre o que usar hoje à noite. Tomás vem jantar conosco. Espero que não tenha esquecido. É claro que eu não esqueci. Aliás, Jonathan tem elogiado muito. Disse que Tomás é muito inteligente e esforçado. Lhe dará novas responsabilidades e um aumento em breve, mas não comente nada com ele. Não imagina como tal notícia me deixa feliz. Logo já poderá casar-se e viver apenas com o salário de Tomás. Conseguirá renunciar aos seus luxos, senhorita? Laura usou um certo tom de ironia. Sabe que sim, mas não vejo razão para tal renúncia. Desde que Tomás tenha seu emprego, que mal há em usufruirmos do meu dinheiro. Crê mesmo que o seu modo de pensar seja algo comum aqui na América? Não é, Lucy. Tomás não é como os demais. Eu sei que pensa diferente. O conhece melhor do que eu. Deve saber o que diz. Vamos subir e experimentar algumas roupas e deixemos a conversa para depois. Laura aceitou prontamente. Precisava de uma distração fugaz para lhe manter longe dos seus pensamentos. Nos fundos da loja de flores, Edith andava de um lado para o outro no pequeno cômodo da casa improvisada. Joanne observava a cena em silêncio. A tal Mary deve ser uma sacerdotisa. Deve ser a mesma que fez um feitiço para Nancy nos deixar em Nova Orleans. Essa mulher deve perseguir-me há muito tempo. Como nunca me dei conta disso? Lembra-se de quando vivíamos próximos ao Mississippi e que tivemos que deixar a casa da vila e nos mudarmos para outro bairro? Tanta confusão que eu nem sei ao menos como tudo começou. Ali já devia ter o dedo dela. Tivemos que nos mudar porque descobriram que a senhora fazia aborto sem autorização para tal. E quem pensa que me denunciou? Quem teria coragem? Todos ali me conheciam muito bem. Tinham medo de mim, sabe bem disso. Como poderia esquecer, mãe? Essa mulher tirou o seu pai de casa e tirou Nancy também. Mary nem mesmo lhe conhecia nessa época. Como pode dizer tanta insanidade? Edith ignorou Joanne e continuou com seu raciocínio. A infeliz levou Nancy de casa. Minha garotinha, eu tinha tantos planos para ela. E agora, mãe, quais são seus planos para Nancy? Agora eu terei que recuar com os nossos planos. Não há outro jeito. Noite passada sonhei com Nancy novamente. A senhora sabia? Como eu posso saber se não me conta nada? Quer saber onde sua filha estava? Os olhos de Joana se encheram d'água. Sua filha estava em um lugar fedido,
cheio de torturadores ao seu redor. Mentira! Fala isso para me ferir. Não, mãe. Nancy não consegue mais se aproximar de Laura, nem mesmo de Jonathan, e não consegue ficar aqui porque, por incrível que pareça, sofre ainda mais. Se você continuar falando essas coisas, eu teria que castigá-la como antigamente, ouviu bem? Não me force a fazer isso. Eu te amo, mas eu terei que te machucar para que volte a ter juízo no lugar. Você está fora de si, cada dia mais fora de si. Deve ser as maldades que fez na vida, cobrando o seu preço. Edith se aproximou e bateu no rosto de Joane com força. O único mal que eu fiz foi a mim mesma, me tornando mãe de vocês. Agora eu estou aqui pagando o preço por amá-las demais e esquecer de mim mesma. Edith se sentou e começou a chorar. Maldita foi a hora! Maldita foi a hora! Devia ter arrancado vocês de mim. Fiz isso tantas vezes. Por que deixei que viesse a esse mundo? Por quê? Joane deixou o quarto sem olhar para trás. Andou pelas ruas sem destino, lembrando-se de como havia sido complacente com o comportamento de sua mãe. Como sempre, sentia-se culpada por odiá-la. Já havia se acostumado a sentir-se daquele jeito, mas dessa vez não pensava só em si mesma. O jantar, organizado por Lucy, havia começado em clima harmonioso entre os presentes. Lucy fez questão que Uina se sentasse à mesa e o pedido teve que ser reforçado por Laura para que fosse aceito. Jonathan aproveitou a ocasião para fazer um importante comunicado. Todos sabem que todas as decisões acerca das diligências dessa casa são tomadas por minha esposa. Entretanto, especialmente hoje, eu tomo a liberdade de anunciar uma mudança antes de consultá-la. Laura manteve os olhos curiosos em Jonathan, que prosseguiu. E faço isso, certo de que terei o seu apoio. Bem, já solicitei a Charles que busque um ajudante para os afazeres da casa. A contratada assumirá as funções de Uina, que tão logo possa desincumbir-se de passar-lhe as devidas instruções, possa assumir o cargo de governanta, onde supervisionará o trabalho dos demais empregados. E, é claro, será bem remunerada por isso. Laura sorriu satisfeita e Uina não disfarçou seu contentamento. Senhor Jonathan, de fato me faltam palavras. Muito obrigada pela consideração que sempre tiveram comigo. E eu lhe agradeço toda a sua fidelidade para com a minha esposa, seu cuidado e a sua dedicação. E mais, a partir de hoje fará a refeição conosco. Senhor, não é necessário. Laura tomou a palavra. Sim, é necessário, Uina. Assim como meu marido, eu faço questão. Uina agradeceu emocionada. Mary levantou a taça de vinho e propôs um brinde ao senhor Tomás e à senhorita Uina, que se juntam a esta linda família, tornando-a ainda mais forte e feliz. As taças se tocaram enquanto Laura agradecia a Jonathan através de um olhar afetuoso e comovido. Você também faz parte dessa família, Mary. Não pense que se livrará de nós tão facilmente assim. Faço minhas as palavras de Lucy. Jonathan completou. Pois já devem ir se acostumando à minha ausência. Laura já não necessita dos meus cuidados e se aproxima a hora de uma despedida repleta de alegria para mim. Não por deixar vocês, a quem me afeiçoei deveras, mas sim pelo êxito de nossos esforços. Creio que preciso de um tempo para me acostumar com a ideia da sua ausência, Mary. Mary sabia bem
a que Laura se referia. Nancy ainda era uma questão difícil de ser resolvida. Vamos ver como as coisas caminham, Laura. Além do mais, podem me visitar em Nova Orleans algum dia. Senhor Tomás conhece bem o caminho. Para mim será um motivo de grande alegria voltar a Nova Orleans, senhora Laura. Tomás terminou a frase e olhou para Lucy, que sorriu discretamente. Após o jantar, todos conversavam na sala de estar enquanto degustavam uma garrafa de licor. Mary contava um pouco da história da sua avó, sobre o fim do seu primeiro casamento e da necessidade que passou até começar a trabalhar como cabeleireira para cobrir as despesas da casa. Falou de como ela conheceu o seu segundo marido, o seu avô. Contou dos rituais que a sua avó fazia na Praça do Congo e de como era respeitada por quase toda a sociedade de Nova Orleans. Jonathan se viu envolvido naquela história peculiar. Uma mulher simples, filha de uma escrava livre, com um político rico que se tornou referência para uma cidade inteira. Você ou a sua mãe estiveram com a sua avó depois que ela se foi? Sim, muitas vezes. A verdade é que a minha avó nunca partiu de fato. Ainda trabalha nesse mundo e a sua missão não acabou com a morte do corpo. Por isso, algumas pessoas juram que já viram Mary Lovell depois de sua morte. Não estavam mentindo. Senhor Tomás, algumas pessoas de fato falam a verdade. Outras apenas querem manter viva a lenda de Mary Lovell. E nunca pensou em ter a sua própria família? Nunca pensou em se casar e ter filhos? Jamais tive tais inclinações, Laura. Nunca me vi fazendo outra coisa, a não ser seguir o legado que a minha mãe deixou. Bem, eu creio que já falei demasiado. Guardarei mais histórias para quando me visitarem em minha casa, está bem? Por mim, a ouviria por toda a noite. Dormiria rapidamente, Laura, isso eu aposto. Não me dei conta do adiantar das horas. Amanhã eu tenho uma reunião e preciso estar cedo no escritório. Continuem a desfrutar do licor. Eu desejo a todos uma excelente noite. Lhe acompanho, meu amor. Boa noite a todos. Jonathan e Laura deram-se as mãos. Antes de deixarem a sala, Jonathan dirigiu-se a Mary mais uma vez. É uma honra tê-la conosco, senhora Lovell. Eu lhe digo mesmo, senhor Jonathan. Lucy e Mary ajudavam Wina a recolher as taças quando Sam entrou na sala apressado. Com licença, desculpe incomodar, mas temos um problema. Do que se trata, Sam? Senhorita Lucy, suponho que o senhor e a senhora já estejam recolhidos. Sim, estão. O que houve? Recebi ordens de não permitir a entrada de Joanne nessa casa, mas ela insiste em falar com a senhora Mary. Joanne está aqui agora? Sim, Wina, e o seu estado é deplorável. Parece que ficou perambulando pelas ruas o dia todo. Irei falar com ela. Quem está aí? Laura desceu as escadas. Mary tomou a frente da situação. Joanne está à minha procura. Não se preocupe, Laura. Eu irei falar com ela. Mary não precisou dizer mais nada. Faça entrar, Sam. Sam obedeceu. Mary se levantou para esperar sua visita. Acalme-se, Laura. Deixe que Mary conduza a situação. Lucy trouxe Laura calmamente para o sofá. Sente-se aqui. Após alguns segundos, Joanne passava pela porta da sala e desta vez não se sentiu mal. Estava suja e visivelmente abatida. Sam a acompanhava.
Me chame se for preciso. Obrigada, Sam. Mary acomodou Joane em uma das poltronas. Aceita um copo d'água? Não, senhora, obrigada. Fico feliz que tenha vindo, Joane. Quer dizer que levou em conta o que eu lhe disse? Sim, senhora. Ouvi cada palavra. Eu não suporto mais ser conivente com tudo isso. Não sei se é correto o que eu estou fazendo, mas é o que o meu coração manda que eu faça. Estamos do seu lado, Joane. Acalme o seu coração. Tomás, Lucy, Uina e Laura observavam a cena espantados. Joane havia emagrecido de forma assombrosa. Constrangida, Joane olhou para a antiga patroa. Senhora Laura, eu peço perdão pelo mal que eu lhe fiz. Laura se esforçou para manter-se neutra. De que mal fala exatamente, Joane? Fiz tudo o que minha mãe me pediu que fizesse sem questionar. Tudo. Entreguei a ela seus fios de cabelos que eu tirei da sua escova, parte de sua roupa, até mesmo o resto da água dos seus banhos. Eu coloquei ervas em sua comida. Eu preparei o seu leite todas as manhãs com uma mistura feita por ela. E qual era o objetivo, Joane? Queria matar-me? Nesse momento, Lucy segurou as mãos da prima com mais força. Não, senhora. Desestabilizá-la, enfraquecê-la, deixá-la suscetível. Eu quase enlouqueci. Tem consciência disso? Sim, senhora Laura, eu tenho. Não imagino o quanto eu lamento por minhas decisões. Eu espero que me perdoe algum dia. As lágrimas de Joane corriam por seu rosto esquálido. Não cabe a mim lhe perdoar. O que veio fazer aqui? Eu vim falar com a senhora Mary. Eu tenho tido pesadelos horrendos com Nancy. Ouço seus gemidos às vezes. Ela precisa de ajuda e eu sei que a senhora Mary pode ajudá-la. Acalme-se. Beba um copo d'água. Mary colocou o copo nas mãos trêmulas de Joane. Por que você e a sua mãe vieram para Nova Orleans? Lucy tentava manter o tom da conversa equilibrado na medida do possível. Nancy mandou uma carta para minha mãe. Estava desesperado o suficiente a ponto de pedir-lhe ajuda. Por que diz isso? Nancy sempre quis sair de casa, não suportava a vida que levávamos. E que tipo de vida levavam? Lucy prosseguiu com a interrogação. Vivíamos presas em casa, trabalhando e nada mais. Trabalhávamos em casa, trabalhávamos para suas clientes. Que tipo de clientes? A minha mãe fazia feitiços de todos os tipos, amarrações e vingança na sua maior parte. Seus clientes eram seletos. Quando ela descobriu que eu recebia espíritos, passou a usar-me para que os seus clientes se comunicassem com seus entes mortos. Ganhava muito dinheiro com isso, aquilo me enfraquecia tanto, mas ela dizia que era para o meu bem, que me purificava, e Nancy era obrigada a limpar os bichos que matavam. Vomitava todos os dias, não podíamos ter amigos, e ninguém era bom o suficiente para nós. Não íamos à escola. Ela dizia que não conseguiríamos aprender. O filho de uma de suas clientes mais assíduas nos ensinou a ler, escrever e fazer contas. Nos contava histórias. Era um menino bom e gostava de Nancy. Crescemos e ele ainda se sentava conosco para nos ensinar coisas. Ele era nossa ponte com o mundo do lado de fora. Ethan, jamais esquecerei o seu nome. Um dia pediu para namorar Nancy e foi escorraçado por nossa mãe. Nunca mais o vimos. Mas sabe o que é pior de tudo isso? É que acreditávamos que ela era boa para nós, que fazia tudo isso para nos defender. E o seu pai? Não fazia nada para ajudar vocês?
O meu pai já não ficava mais em casa e quando ele ia nos visitar, ela o maltratava. Começava uma briga qualquer e tudo para que ele não se demorasse conosco. E ela sempre conseguia. Papai sempre desistia de nós para ter um pouco de paz. Nancy dizia que ele tinha medo dela por qualquer razão que jamais soubemos. Crescemos assim, refém de nossa própria casa. E quando Nancy decidiu fugir, Tomás tomou a palavra. Nancy já tinha 17 anos e eu tinha 15, quando meu pai nos disse que se mudaria para Nova York. Nancy não pensou duas vezes, ela quis que eu viesse com ela, mas eu não tive coragem. A minha mãe quase enlouqueceu, disse que Nancy voltaria implorando a sua ajuda de joelhos. Bem, Nancy nunca voltou, mas buscou ajuda. De algum modo, a profecia se cumpriu. Então, logo que recebeu a carta, sua mãe decidiu vir. Sim, senhorita. Em uma semana vendeu a casa e tudo o que havia dentro. Assim que chegamos, ficamos na casa de uma amiga de Nancy, mas logo compramos a loja de flores. A minha mãe achou que poderia fazer novos clientes e atendê-los lá. E assim foi feito. Quando meu pai soube que a minha mãe estava em Nova York, voltou para Nova Orleans. Segundo ele, já não estava feliz aqui. Nancy entregou a casa onde moravam e veio morar conosco. E então, Edith começou a agir para ajudar Nancy com Jonathan, certo? A minha mãe nunca quis ajudar Nancy com o Sr. Jonathan. Ela estava feliz em ter Nancy de volta. Éramos nós três novamente como antes. Ela nunca quis que namorássemos, que nos casássemos. Queria que vivêssemos para ela, do jeito dela, é claro. E Nancy não sabia disso? Nancy acreditava que dessa vez a sua vontade seria respeitada. Por um tempo, eu também achei que a nossa mãe de fato queria ajudá-la a melhorar as coisas com o Sr. Jonathan. Até o dia que eu encontrei os nomes do Sr. Jonathan e de Nancy em uma mistura com óleo de rícino, entre outras coisas. Sabia que aquilo não era para unir. Lhe perguntei e ela disse que só queria a felicidade de Nancy. Que o Sr. Jonathan não era um bom homem, como ela imaginava. E mais uma vez eu acreditei. Claro que a situação entre eles piorou muito até que o Sr. Jonathan rompeu com a minha irmã. A minha mãe havia conseguido o que queria, ter Nancy de volta, mas a minha irmã não ficou conosco por muito tempo. Teve coragem de tirar a própria vida. Joane se entregou a um choro copioso. Mary sentou ao seu lado para ampará-la. Respire, Joane. Respire fundo e tente se acalmar. Para todos os problemas existe uma solução. Nancy amava o Sr. Jonathan e morreu acreditando que a minha mãe a ajudava. Ainda pensa assim e está tão perdida. Você entrou nessa casa tão logo Nancy morreu? Laura mantinha o tom sério. 2 semanas depois. Como sabia que precisavam de cozinheira? Assim que chegamos, a minha mãe fez amizade com a senhora Cruz, a antiga cozinheira dos Words. Sempre lhe convidava para um chá ou um café e, no momento certo, cuidou para que o ingrediente a mais fizesse parte do seu bolo ou da sua bebida, causando-lhe ainda mais problemas com seu fígado já doente. Por Deus! Ana, uma cliente da minha mãe, me concedeu uma boa carta de referência em troca de alguns truques. Tudo muito bem pensado, o Ina acrescentou. Não é possível que nem mesmo a morte da filha tenha mudado o modo de agir dessa senhora. Tomás não conseguiu conter a sua opinião. A morte de minha irmã só aumentou ainda mais a insanidade da minha mãe. Ela fez um conjuro para manter Nancy por aqui. Ela fazia contato com a minha irmã todos os dias.
e Nancy estava desorientada a ponto de acreditar que ainda estava no corpo. Nancy ficava com vocês todo o tempo? Não, senhorita Lucy, mas não a perdíamos de vista. E para onde ela ia quando não estava com vocês? A minha mãe dizia que Nancy sempre estava conosco. Por certo, estava inconsciente. Tais conjuros não permitem que o espírito vá para longe. Essa permanência em um mundo com energia tão densa a enfraquecia a ponto de lhe tirar os sentidos. Mary esclareceu a questão. Nancy se tornou uma prisioneira de sua mãe. Seria isso? Seria isso, Sr. Tomás. Nancy não se lembrava do que havia feito? Sim, senhorita, mas estava muito confusa. Acreditava que talvez tivesse recebido uma segunda chance. Depois de alguns meses, soubemos que o Sr. Jonathan iria se casar. Nancy se deixou levar pelas sugestões de nossa mãe, que viu mais uma oportunidade de mantê-la entre nós, provocando sentimento de vingança em relação à Sra. Laura. Então, quando Nancy e eu conversávamos, ela imaginava-se ainda fazer parte desse mundo? Sim, Sra. Laura. Mary, como isso é possível? Então não notava que nem todos haviam? Laura, o nosso princípio inteligente não está no corpo que abandonamos quando desencarnamos. Não somos o corpo. É natural a perturbação que os espíritos experimentam ao se desligarem dessa vida. Se há um certo equilíbrio e temperança, bons sentimentos e pouca ou quase nenhuma corrente que o prenda ao que aqui foi deixado, essa perturbação é breve. É como quando acontece algumas vezes, quando despertamos no meio da noite e ao olharmos ao redor não sabemos onde estamos. Por alguns segundos nos sentimos soltos no tempo e no espaço, mas logo recobramos a consciência e nos encontramos, se assim posso dizer. Porém, quando o desencarne acontece em razão de uma ação consequente da dor e do desespero, a confusão pode durar por muito tempo, anos talvez. Quando Nancy falou com você, quando espreitava essa casa noite e dia, quando falava com Edith ou com Joane, estava certa de que ainda fazia parte desse mundo. De uns tempos para cá, a situação de Nancy piorou demais, Sra. Mary. Tem sentido dores e está mais perdida a cada dia. Não entendo, parece que a minha mãe não está mais conseguindo influenciá-la. E depois que ela teve uma visão com a senhora, parece que a sua força com Nancy diminuiu ainda mais. Se minha mãe está perdendo o controle sobre Nancy, minha irmã não deveria estar melhorando? Sem a influência da sua mãe, Nancy começa a dar conta da sua realidade. E isso é bom. É o começo de despertar. Porém, o que ela começou a ver tão logo abriu os olhos foi o que ela mesma desenhou para si. E sabemos que não foi bom. Agora sua psique começa a desenhar as suas impressões em seu corpo sutil. As dores no estômago e garganta acusam a ação maléfica de veneno ingerido. Nancy agora sabe que não pertence mais a esse mundo. E quanto maior a lucidez, mais atrozes costumam ser os sofrimentos relacionados ao arrependimento e à culpa. Não seria melhor que a minha irmã permanecesse iludida com a sua situação? Ela sofreria bem menos. Essa é a saída mais fácil, e é o que a maioria das pessoas buscam. Vivos ou mortos, acordam para a realidade e pode ser doloroso, Joane. Mas cedo ou tarde, os olhos precisam se abrir. Será que Edith tem consciência do que fez? Wina trazia a voz embargada. Não tem nenhuma consciência, Wina, infelizmente. Lembra-se sobre o que eu disse sobre obsessão?
Sim, lembro-me, Mary. Pois então, nesse caso, Edith obsediava Nancy, que por sua vez obsediava Laura. É de fato difícil de entender, um vivo obsediando um morto. Bem, eu não gosto de usar a palavra morto, mas sim o Ina. Um encarnado obsediando um desencarnado. E existe também encarnado obsediando encarnados. Aliás, diante de nós temos um caso clássico. Uma mãe que obsedia seus filhos. Por Deus, Mary, ao menos Nancy despertou dessa insanidade. E que despertar doloroso! Ajude a minha irmã a se libertar, senhora Mary. Eu lhe imploro. O choro aflito de Joane comoveu a todos. Laura era mais arredia, mas ainda assim sentia uma angústia sem precedentes diante do peso da dor de Joane, facilmente captada por ela. Mary abraçou Joane, tentando lhe transmitir algo de refrigério. O silêncio do momento foi interrompido com a voz de Jonathan. O que está acontecendo? O que todos fazem acordados ainda? Ao se aproximar, Jonathan notou a presença da antiga funcionária. Joane? Mary sabia que a presença de Jonathan seria determinante na condução dos fatos. Jonathan estava impactado com a aparência de Joane. Alguém pode me dar uma explicação? Terá sua explicação, Sr. Jonathan. Peço que se sente, por favor. Jonathan se sentou ao lado de Laura, como Mary lhe pediu. Capítulo 25. Mary contou tudo o que Joane havia dito até aquele momento, deixando Jonathan profundamente impactado. Porém, um pouco mais à vontade, já que estava ciente da situação. Eu não consigo imaginar tal coisa. Não pode continuar vivendo com a sua mãe. Temos que tomar alguma providência. O que acha, Mary? Antes que Mary respondesse, notou que as mãos de Joane ficavam ainda mais trêmulas. Joane, está se sentindo bem? Tomás e Lucy se aproximaram. Suas mãos estão frias. Mary tocou no rosto de Joane. Está me ouvindo? Sinto-me tonta. Joane tinha dificuldade de manter os olhos abertos. Mary ficou de pé atrás de Joane e tocou a sua fronte com cuidado. Afastem-se. Eu sei o que está acontecendo. Tomás e Lucy obedeceram. A expressão de Joane começou a mudar drasticamente. Sua fisionomia dava lugar a um rosto ainda mais triste e sofrido. As lágrimas saltavam dos seus olhos sem controle. Jonathan deu um passo à frente. Ela está bem? Ao ouvir a voz de Jonathan, Joane abriu os olhos. Jonathan! Jonathan, meu amor! Não imagino o alívio que eu sinto em ouvir a sua voz novamente. Laura olhava fixamente para Joane sem acreditar no que via. Jonathan permaneceu imóvel, voltou os olhos para Mary lentamente. O que está acontecendo? Mary era a única a manter a expressão sóbria. Nancy está aqui. Uina levou a mão à boca e sentou-se. Lucy e Tomás permaneceram de pé e Laura ensaiou levantar-se para se colocar ao lado do marido, mas Mary a impediu com um gesto discreto. Aproxime-se, Jonathan. Nancy estava aos prantos. Levou as mãos à garganta enquanto tentava controlar a respiração ofegante. Jonathan estava atônito. Como Mary lhe havia pedido, se aproximou devagar, preservando ainda uma certa distância, e colocou-se de joelho. Nancy conseguiu focar na figura de Jonathan desta vez. Jonathan,
Sinto tanto a sua falta. Eu estou tão perdida. Jonathan teve imensa dificuldade em conter as lágrimas. Nancy não pode permanecer assim. Não percebe o que está acontecendo? Olha o seu estado. Por que me deixou ir embora? Quando foi que deixou de me amar? Jamais tive a intenção de magoá-la, jamais. Me perdoe pelo mal que eu lhe fiz. Nancy baixou a cabeça. Me amou algum dia, Jonathan? Sabe que sim. Fez parte da minha vida, mas devia ter seguido em frente, Nancy. Você merecia ser feliz. Desculpe-me se as minhas atitudes lhe fizeram pensar o contrário. É tarde para mim. O que fiz não tem perdão. Precisa perdoar-se antes de tudo. Não é possível desfazer o que foi feito, mas pode recomeçar, Nancy. Não tome a decisão equivocada novamente. Pode seguir em frente agora. Como você seguiu, não é mesmo? Eu só queria ser feliz. Jonathan baixou a cabeça profundamente comovido. Nancy olhava para Jonathan com a mesma ternura de outrora. Eu quero Jonathan. Eu quero ser feliz. Jonathan se aproximou ainda mais. Laura observava a cena sem expressar qualquer reação. Lucy se aproximou da prima, mantendo-se ao seu lado, assim como Ina. Nancy acariciou o rosto de Jonathan. Nunca quis o seu mal. Foi tão bom para mim, mais do que sempre soube que eu merecia. Merece muito mais do que eu lhe dei, Nancy. Acredite no que eu lhe digo. Não temos mais para onde ir, não é? A verdade é que a nossa história acabou. Você está certo, eu tenho que seguir em frente. Eu estou tão cansada. Pois então descanse. Não precisa sofrer mais, Nancy. Não merece. Promete-me que aceitará ajuda? Nancy tocou no rosto de Jonathan mais uma vez. Sim, eu prometo. Mary sentou-se ao lado de Nancy. É chegada a hora de ir, Nancy. Sua irmã está muito fraca e tem pessoas lhe esperando, prontas para lhe acompanhar. Jonathan e Nancy deram-se as mãos. Acho que agora estou pronta para lhe dizer adeus, Jonathan. Até um dia, Nancy. Nancy não conseguia mais manter os olhos abertos. Mary a amparou em seus braços. Jonathan voltou ao seu lugar profundamente abalado. Laura o abraçou, comovida com o estado do marido. Todos estavam emocionados. Joane voltava-se lentamente. Ai, eu creio que vou desmaiar. Mary acomodou em uma poltrona maior. Recoste-se aqui. Logo se sentirá melhor. Tomás colocou um copo de água em suas mãos. Beba, lhe fará bem. Joane, sua irmã esteve aqui. Usou seu corpo para se comunicar. Mary a colocou a par da situação. E como ela está? O que ela disse? Nancy está bem agora. Trabalhadores invisíveis a levaram. Estavam esperando por esse momento. A hora de Nancy chegou. Alegre-se por ela. Minha irmã, por Deus, finalmente está amparada. Ah, senhora Mary. Sim, Joane. Ela está amparada. Obrigada, senhora Mary. Agradeça a espiritualidade que nunca falha em seus propósitos. Senhor Jonathan, Joane poderia ficar aqui essa noite? Eu não quero incomodar, senhora Mary. Não será incômodo, Joane. Sim, senhora Louvou. Joane passará a noite aqui. Obrigada, senhor Jonathan. A voz de Joane ainda estava trêmula e fraca. Amanhã, antes que vá, eu gostaria que conversássemos, tudo bem? Sim, senhor. Preciso me deitar agora.
Jonathan se levantou lentamente, ainda sentia as pernas bambas. Laura o acompanhou. Venha, Joane, vamos para o quarto de hóspedes. Tomará um bom banho e descansará. Sente fome? Não, Ina. Eu quero apenas me deitar, obrigada. Então vamos. Antes de seguir com Ina, Joane segurou as mãos de Mary. Senhora Mary, agora eu acredito em anjos. Obrigada pelo que fez por Nancy. Descanse, Joana. Amanhã conversamos. O Ina amparou Joane até chegarem ao quarto de hóspedes. Tomás e Lucy se acercaram de Mary. Sabia que isso aconteceria? Sabia que era preciso que acontecesse. E o que será de Joane, senhora Mary? Um passo de cada vez, senhor Tomás, um passo de cada vez. Naquela noite, Laura estava especialmente confusa em relação ao ocorrido. Não sabia o que pensar, um misto de sentimentos lhe invadia a alma. Por um lado, havia-se compadecido da realidade cruel em que Nancy e Joane viviam. Mas por outro, algo ainda lhe incomodava. Ainda trazia forte em sua memória as lembranças das terríveis sensações que sentia quando estava sob os efeitos das ações de Edith e Nancy, com a ajuda de Joane, que naquele momento estava dormindo em sua casa. Embora Laura se visse como uma pessoa cheia de bons sentimentos, entendia que em realidade tinha uma grande dificuldade de perdoar e esquecer. O olhar distante de Jonathan a fez mudar o rumo dos seus pensamentos. Não caberia pensar em si mesma naquele momento. Meu amor, como você se sente? Eu não saberia definir. Uma mistura de tristeza e conforto. Conforto? Eu me sinto em paz agora, como se devesse a Nancy esse adeus. Ah, eu entendo. Meu amor, desculpe-me por fazê-la passar por isso. Sem querer se envolveu em uma situação tão difícil e dolorosa. Eu amo você, Jonathan. Estarei com você em todas as situações. Jonathan beijou a esposa com carinho costumeiro. Amo você. Jonathan ajeitou Laura em seus braços. Laura respeitou o silêncio de Jonathan e entendeu que não cabia fazer mais perguntas, embora ainda tivesse muitas a serem feitas. Percebeu que seria melhor deixar que o tempo as respondesse. Para Mary, a noite ainda prometia profundas revelações. Após acender as velas em seu altar, agradeceu a Bodhi e a Eusuli pela noite cheia de decisivos acontecimentos. Ainda no sótão, sentou-se em uma velha poltrona coberta por um lençol de linho e refletiu sobre tudo o que ouviu de Joane. Entre todas as dramáticas confissões, uma mereceu especial atenção. A história de Ethan, o filho da cliente de Edith, estava presa em sua mente desde o momento em que foi ouvida. Mary recostou-se na poltrona e fechou os olhos. Por que aquela história lhe parecia tão familiar? Mary pediu a Eusuli que lhe mostrasse o que a sua memória não lhe deixava ver. Como mágica, as imagens da sua casa começavam a vir em sua mente. Mary se lembrava daquele dia. Era como se percorresse os cômodos de dentro para fora, até chegar no pequeno jardim onde estava acontecendo uma festa para o Gol. A visão de Mary passou por entre os loas até chegar em si mesma. Mary se viu sentada, tomada por Eusuli, recebendo presentes das pessoas que uma a uma a cumprimentavam com reverência. Alguns faziam pedidos desesperados para restabelecer a saúde, outros para terem o seu amor de volta.
Euzuli ouvia todas as petições sem dizer nada. Em determinado momento, um rapaz franzino lhe ofereceu um rum e cigarros. Mary Euzuli aceitou os presentes. O rapaz se aproximou ainda mais e, ao pé do ouvido, lhe fez uma súplica. As palavras do rapaz se transformavam em imagens, como uma cena de um filme rápido. Nancy e Joane, crianças, começaram a passar diante dos seus olhos. Depois, já maiores, e todo o sofrimento que Joane havia relatado naquela noite estava ali. E um pouco mais. Quando o rapaz terminou, seus olhos estavam rasos d'água. Ele havia pedido que Euzuli as ajudasse, e ela o escutou. Mary abriu os olhos devagar, como se acordasse de um longo sonho. Era Ethan. Mary havia entendido. Sua missão não era ajudar a Laura. Sua missão era ajudar Nancy e Joane. Fechou os olhos mais uma vez, agradeceu a Euzuli e sorriu. Dormiu ali sentada na poltrona do sótão com o coração em paz. Capítulo 26. O sol invadia a mansão dos Words mais uma vez. Porém, aquela não era uma manhã como as outras. Pela primeira vez em muito tempo, a calmaria tomava conta do lugar, como se cada cômodo já soubesse que o pior havia passado. Uina e Lídia já estavam de pé quando Joane despertou. Esperarei o Sr. Jonathan no jardim. Tome o seu café primeiro. Aposto que não comeu nada ontem. Eu não tenho fome, mas precisa se alimentar. A mesa já está posta. Vá se sentar. O Sr. Jonathan já vai descer. Uina havia dado a Joane um dos vestidos que ela havia deixado para trás no dia em que deixou a casa. Estava penteada, limpa e descansada, mas o mais importante, a sua alma estava leve. Ainda se sentia mal pelos atos cometidos e estar de volta a casa, depois de tudo, lhe causava enorme desconforto, sobretudo após ter sido tão bem recebida. Mary se juntou a Joane, tornando as suas emoções um pouco mais leves. Bom dia! Como passou a noite? Dormi muito bem. Sinto-me refeita, obrigada. Jonathan desceu as escadas sozinho. Um pouco depois, Laura preferiu não fazer parte da conversa que o seu marido teria com Joane. Lídia serviu a mesa. Uina também preferiu não participar da conversa. Joane, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sim, senhor. O que pretende fazer daqui para frente? Ainda pensa em morar com a sua mãe? Eu não posso mais viver com a minha mãe. Ainda que eu quisesse, eu não conseguiria. Voltarei a Nova Orleans. Eu quero começar uma vida nova, como se nada do que eu vivi tivesse existido, exceto os momentos com a minha irmã. E a sua mãe? Ficaria aqui sozinha? Pense em levá-la para suas irmãs, caso aceite ir comigo, o que eu acho muito difícil. Cuidarei da sua volta. Lhe deixarei algumas economias para que recomece a sua vida. Poderá comprar uma casa e se manter até que encontre um trabalho. Senhor Jonathan, sou grata por sua atitude, mas não poderei aceitar, eu sinto muito. Não tem esse direito. Joane, infelizmente Nancy não teve a chance de um recomeço ainda nessa vida, mas você poderá ter essa oportunidade. Nancy também a teve. Os dias que passou com o senhor a fizeram muito feliz e eu posso lhe garantir. Espero que esteja certa. Porém, tais dias não duraram o suficiente. Aceite o que eu estou lhe proporcionando, Joane. Aceite por Nancy. Mary interferiu. Aceite, Joane.
Isso fará bem para vocês dois, tanto para você quanto para o Sr. Jonathan. A senhora Laura está de acordo? Essa dívida é minha, Joane. Em meu nome, eu peço que aceite. Joane assentiu. Está bem, Sr. Jonathan. Jamais eu poderei lhe retribuir o bem que me faz. Escreva uma nova história para a sua vida, Joane. É tudo o que eu lhe peço. Pois pode contar com isso, Sr. Jonathan. Honrarei o seu pedido até o último dia da minha vida. Providenciarei tudo ainda na parte da manhã. Posso deixá-la em sua casa se quiser. Precisará falar com a sua mãe, afinal. Sim, eu agradeceria se me deixasse na loja. Tome o seu café. Vou pedir na Sam que prepare o carro. Com licença. Joane enxugou discretamente uma lágrima que caía. Mary se levantou e pegou as suas mãos. Há muita maldade no mundo, Joane, mas há sempre bons corações com os quais sempre poderemos contar. Eu sei, como não consegui ver tudo isso antes. Tudo tem o seu tempo. Senhora Mary, como será que Nancy está nesse momento? Eu temo que tenha qualquer recaída. Nancy poderá ainda ter muitos momentos de tristeza, mas jamais voltará ao estado de perturbação em que se encontrava. É como se considerasse que um jovem um dia despertasse com suas inclinações infantis novamente. Certos avanços não permitem retrocessos. Sinto-me mais tranquila. Vamos, coma alguma coisa. Já Sr. Jonathan estará de volta. Conforme havia prometido, Jonathan pediu a Charles que alugasse um carro e disponibilizasse um funcionário de confiança para levar Joane a Nova Orleans. Também pediu que providenciasse uma boa quantia que lhe deveria ser entregue tão logo estivesse devidamente acomodada em uma boa hospedaria. Enquanto Charles resolvia suas diligências, Joane voltava à loja de flores, seu antigo lar. Apenas um dia havia se passado, mas era como se Joane estivesse longe por muitos anos. Aquele lugar, outrora, parte de sua vida, agora lhe parecia tão distante. Betty varria a calçada quando Joane a surpreendeu. Como está, Betty? Nada bem, senhorita. O que houve? O de sempre, porém ainda pior. Eu tentei falar com a sua mãe sobre o meu pagamento, mas ela se recusou a me ouvir mais uma vez. Sinto muito ter que passar por isso, Betty. Se a senhora Edith continuar assim, eu terei que deixá-las. Eu preciso do dinheiro, me entende? É claro que lhe entendo, Betty. Tome, pegue esse dinheiro. Joane usou parte do dinheiro que Jonathan lhe havia adiantado. Aqui tem seus 2 meses atrasado. Deus lhe abençoe, senhorita, Deus lhe abençoe. Betty, estou voltando para Nova Orleans. Pedirei a minha mãe que venha comigo. E se ela concordar, terei que fechar essa loja por tempo indeterminado. Sinto não ter avisado com antecedência, mas as coisas tomaram rumos imprevisíveis. Espero que compreenda. Não há problema, mas eu creio ser difícil conseguir convencer a senhora Edith a ir embora. Eu estou ciente, Betty, mas eu preciso tentar. Gostaria de poder prometer que ficarei aqui, mas infelizmente eu não posso. Jamais lhe pediria tal coisa. Se ela não quiser voltar para Nova Orleans, estará entregue à própria sorte. Não há mais nada que poderei fazer. Sinto muito, senhorita. Boa sorte, Betty. Para a senhora também. Irá precisar. Betty olhou para Joane com compaixão. Joane entrou na loja. Não havia mais flores. Apenas prateleiras vazias e vasos sujos espalhados por todo lugar.
Cruzou o corredor e abriu a porta. Edith estava sentada na cadeira de balanço, enchendo com palha um boneco de voodoo. Ora, ora, resolveu aparecer enfim. E então, por onde esteve? Isso não é importante agora. Onde conseguiu essa roupa? Onde se penteou assim? Mãe, precisamos conversar. Não criei filha alguma para ser uma rameira. Anda deitando-se com homens em troca de dinheiro? De que está falando, mãe? Já vai começar? Não vim aqui para discutir. Ou será que anda se deitando com o noivo da sua irmã? Ela vai voltar, entendeu bem? E saberá o que fez. Mãe, eu estou voltando para Nova Orleans. Venha comigo. Tem família lá que pode cuidar da senhora. Não fale besteira. Nancy está aqui, só está fraca, assim como eu. Aquela mulher pensa que nos venceu, mas ela não sabe o que lhe espera. Ela e todos daquela maldita casa. Vamos, pare com essa bobagem de Nova Orleans. Precisarei de você quando chegar a hora. Não tenho tempo, mãe. Arrume as suas coisas e venha comigo. Não terá mais ninguém pela senhora aqui quando eu me for. E desde quando precisei de alguém para viver? Sempre precisou de nós, mãe. Sempre nos fez pensar o contrário, mas a verdade é que a senhora nunca foi capaz de viver sozinha. Sempre nos fez pensar que nós dependíamos da senhora. Agora está tudo tão claro. A senhora é quem sempre dependeu de nós. Quem você pensa que é? Você e a sua irmã são umas fracassadas inúteis? Isso é o que sempre nos fez acreditar, porque assim nos controlaria, não é? Pois acabou, mãe. Acabou para Nancy, acabou para mim. Estou lhe dando a chance de voltar para sua cidade e passar o resto dos seus dias com as suas irmãs, mas nunca mais vai me ver. Acabou. Covarde! Sabe que não posso lhe dar uma surra porque ainda estou me recuperando. Vai engolir cada uma dessas palavras que diz. Eu tenho tanta pena, mãe. Não precisava ser assim. Joane pegou alguns dólares. Fique com isso, lhe ajudará até que volte a atender as suas clientes e assim consiga repor a loja. E está se achando muito importante só porque preencheu a cama do Sr. Ward, não é? Pois eu ficarei com o dinheiro sim, porque me deve e muito. Edith tomou o dinheiro das mãos de Joane. Não sabe o que fala. Eu preciso ir. Cuide-se, mãe. Vai mesmo fazer como a sua irmã fez, ir embora, abandonar a sua família? Sabe, com isso acabou para ela, não sabe? Quer fazer o mesmo? Boa sorte, mãe. Joane deu as costas e enxugou o rosto discretamente. Pois lhe direi o que disse a sua irmã. Vai se arrepender desse dia. Vai implorar para que eu lhe socorra. Sou a sua mãe, a única pessoa que vai lhe amar nessa vida. Edith gritava enquanto seguia Joane até a fachada da loja. Não se importava em chamar a atenção de quem passasse. Betty olhava a cena algo constrangida. Acha que os seus homens lhe terão alguma consideração? Será abandonada como sua irmã? Esperarei até que venha implorar a minha ajuda e então verei o que eu faço por você. Joane atravessou a rua o mais rápido que pôde. Sabia que havia morrido um pouco naquele dia. Estava indo embora para salvar uma parte que ainda insistia em viver. Ainda em profundas reflexões acerca do ocorrido na noite anterior, Laura tinha enorme dificuldade em acompanhar a conversa entre Mary e Lucy, que conversavam sobre a triste situação de segregação racial no país. Já havia ouvido falar que no sul a situação era ainda pior, mas eu não imaginava o quanto, Mary. E ainda não viu tudo, Lucy.
Ainda vivemos sobre árvores de frutas estranhas, como canta divinamente Billie Holiday. Frutas estranhas? Não conhece a canção? Conheço Billie Holiday e algumas de suas músicas, mas não essa. Há 15 anos, em 1930, dois homens negros, Thomas Shipp e Abraham Smith, foram acusados de roubar um homem branco e estuprar a sua namorada. Uma multidão invadiu a cadeia onde estavam e os tiraram de lá. Tomás e Abraham foram linchados, enforcados e pendurados em uma árvore. Isso aconteceu em Indiana. Um homem fotografou a cena. Dias depois, a tal namorada informou que não houve estupro algum. A foto serviu de inspiração para um poema e, posteriormente, creio que uns 9 anos depois, para a música que Billy gravou. Por Deus, Mary, tais linchamentos ainda existem? Depois da foto exposta e, sobretudo, da música, diminuíram consideravelmente. Mas até hoje a música é como um hino amargo que nos lembra do ódio e da insanidade que ainda assola esse país. Eu sinto muito. Espero que um dia tudo isso faça parte apenas dos livros de história. Eu também, Lucy, eu também. Um pouco distante, mas não o suficiente para não ser notada, Laura divagava em seus pensamentos. Parece-me um pouco desanimada ou estou enganada? Está certa, Mary. Ainda pensando na noite passada? Sim, eu tive tanto receio de que Nancy voltasse para a vida de Jonathan de alguma forma, que quando soube que já não estava mais entre nós, eu confesso que fiquei algo aliviada. Não vou mentir. E ontem ali estavam Nancy e Jonathan, frente a frente, dando-se o último adeus diante de mim. Nesses momentos entendemos que quase nada está sob nosso controle, Laura. A vida tem seus próprios planos. Por mais incrível que possa parecer, não é isso que me angustia. Então, o que lhe angustia? Saber que Jonathan ainda carrega essa tristeza em seu coração me destrói por dentro. E o fato de ouvir tudo aquilo e imaginar como alguém pode aguentar viver daquela forma. Eu tenho muitos problemas com mamãe. Eu jamais recebi um gesto de carinho vindo da sua parte. Lucy sabe disso. Mas depois de ontem, a minha vida com a minha mãe me pareceu o paraíso. Sabe, Laura, certa vez um espírito de elevado sentimento me disse que nascemos nesse mundo não para adquirir virtudes, mas para nos desfazer do peso que carregamos vida após a vida, sem nos darmos conta. Nos apegamos tanto aos personagens que interpretamos que quando a peça termina, não tiramos a maquiagem. E assim ela se acumula de personagem em personagem, de peça em peça, até que chega o momento em que não vemos mais o nosso verdadeiro rosto. As situações que enfrentamos são necessárias, mas passageiras. Não devem receber um peso maior do que elas têm. Nancy precisa tirar a maquiagem, virar a página, partir para outra peça. É assim que é. Acha que Nancy conseguirá seguir sem essas marcas tão profundas? Só depende dela, Lucy. Estou certa de que não lhe faltarão recursos. Tem toda a razão. Como não crer que estamos rodeadas de oportunidades? Eu mesma sou a prova disso. Laura, penso em aproveitar o carro que levará Joane para Nova Orleans e voltar para casa. Fala sério, Mary. Não é necessário. Jonathan providenciará sua ida sem nenhum problema no momento que quiser. Disso eu não tenho dúvida. Mas sabemos o quanto uma viagem dessas pede não somente recursos financeiros, mas também
o tempo dos envolvidos. Jonathan já ficará sem um dos seus empregados por alguns dias. Para que levar apenas uma pessoa se poderá levar duas? Lucy também recebeu a notícia com desapontamento. Será difícil nos acostumarmos com a sua ausência, Mary. Uma ausência meramente física, senhorita Lucy. Sabe disso agora. Suas palavras acalentam meu coração. Lucy e Mary se abraçaram e Laura se uniu à dupla. Mary enxugou as lágrimas de Laura. Não quero vê-la assim. Já sabe como conduzir as coisas. Sei o que estou falando. Ouviu-me? Sim, mas se Edith não aceitar ir com Joane, e se ficar e não desistir de me atormentar? Estou certa de que Edith não voltará para Nova Orleans, mas não deve preocupar-se com ela. Não poderá lhe fazer nenhum mal. Você está protegida, Laura. Esta casa também. E lhe aconselho a usar o gris-gris por um bom tempo. Sua sensibilidade às coisas do outro mundo pode, vez ou outra, lhe causar qualquer desconforto que nada tem a ver com Edith. Sinto-me tão segura com você aqui. Quero que se lembre sempre. Sua mente sempre será sua maior aliada ou sua maior inimiga. Ela deve lhe servir e não o contrário. Não seja escravo dos seus pensamentos. Use maquiagem leve, Laura, além de serem mais fáceis de tirar quando for chegada a hora. Ela permite que nos vejamos como em realidade somos. Aprendo tanto com você. Por mim não iria embora nunca. Tudo tem o seu tempo de acabar, Laura. Mary, Laura e Lucy deram-se as mãos. Irei para o escritório do Sr. Jonathan. Me despeço de Tomás lá. Um dia lhe visitaremos em sua casa. Serão todos vocês muito mais do que bem-vindos. Sabem bem disso. Agora falarei com Ina e arrumarei as minhas coisas. Mary deixou as primas inconsoláveis. O que farei, Lucy? O que farei sem Mary? Seguirá seus conselhos, lerá seus livros. É isso que tem que fazer. Lucy e Laura se abraçaram novamente. Não havia nada a fazer. Mary voltaria para Nova Orleans. Aguardem, a história continua.